Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar de um assunto que eu acredito que muita torcedor ainda está com isso na cabeça, que é a questão dos reforços para as camisa 9, né? Por que eu te falo isso? Muito se falou ao longo da semana de um trabalho de Galhardo com o camisa 10 e a gente vai fazer uma análise aqui baseada também no que o GE fez, né? A gente vai pegar uma matéria do GE aqui, vai ler um pouco com vocês, destrechar um pouco ela e trazer uma opinião sobre a questão da montagem do elenco, né, dos reforços e de um calcanhar de Aquiles que o Santa Cruz tem nos últimos anos. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário, que é importante e é gratificante para a gente aqui também estar lendo e trocando ideia com vocês. Então, deixa aqui nos comentários. E você do outro lado que quer apoiar o 3 de Fevereiro, a continuar esse trabalho, é simples, seja membro, na descrição também tem Live Pix e eu recolho aqui na tela, então você ajuda o nosso trabalho a continuar. Sem mais delongas, vamos falar sobre essa análise do Thiago Galhardo aqui, primeiramente, né, do Santa Cruz, né, em si. E a gente vai falar sobre a nossa visão em relação ao Thiago Galhardo e também a questão do elenco. Então a gente tem um calcanhar de Aquiles, eu acho que todo torcedor já sabe qual é o calcanhar de Aquiles do Santa Cruz, o que vem ano a ano prejudicando a gente e principalmente quando é acionado a gente fica com medo do que vem por aí. Mas vamos lá, vamos ler aqui rapidão. Deixa eu tirar um pouco aqui da frente, pronto. Análise. Thiago Galhardo desequilibra para o Santa Cruz e ainda tem margem para evoluir. Concordo. Eu acredito que o Santa Cruz ele tem muito a evoluir ainda. É um clube que é um elenco ainda que, para mim, ainda está em formação. Vem ganhando a cara do treinador, né? O Santa Cruz vem evoluindo, mas ainda tem um pouco mais, assim, não vou dizer um pouco mais, mas tem bastante coisa para evoluir ainda, principalmente nessas questões de transições, ultrapassagem de lateral, lateral esquerdo, hoje é uma deficiência que eu vejo, né, o entrosamento entre Giovani e Rodrigues é um entrosamento que ainda é baixo para o que a gente espera, né, também vejo uma deficiência, um grande ali, além daquele lado esquerdo, também quando não tem espaço para o William Júnior, quando o William Júnior não consegue entrar no jogo, acaba que a gente fica muito perdido e a gente não tem muita alternativa, né, durante o jogo. Então, um exemplo foi o jogo do Horizonte, que estava meio travado, e o Galhardo teve que descer para a intermediária para fazer isso. Hoje, no caso, no jogo contra o América de Natal, o Santa Cruz, ele teve a proximidade com o Galhardo, e com isso o Galhardo conseguiu desempenhar o que ele veio para desempenhar, né, que é fazer gol. Então, acredito que isso também é uma deficiência que o Santa Cruz precisa trabalhar. Mas a gente vai ler mais um pouco aqui, tá? No resumo que tem aqui, ó, Thiago Galhardo tem sido o jogador mais importante para o Santa Cruz na Série D. Para mim, também, eu acredito nisso. Ele é um cara mais importante e ele veio para ser isso, tá? O atacante marcou 2 gols na vitória sobre o América Natal e desequilibrou o jogo. Com mais reforços no ataque, Galhardo pode ter mais liberdade para atuar. Então, esse é o ponto importante que eu queria debater com vocês. Eu fiz um vídeo sobre reforços e muita gente comentou lateral esquerdo, meio campo, atacante. Teve um comentário que falou de 4 peças, né? Falou lateral, meia, extremo e o 9. E eu corroboro nessa análise, tá? Eu acho que o Santa Cruz precisa, sim, desses 4 reforços aí na minha visão. Marcelo Cabo vai tentar, sim, recuperar o Matheus Melo, vai tentar, sim, recuperar o João Pedro, mas eu acho que a gente já deu tempo demais para essas 2 peças. Na minha opinião, tá, pessoal? A gente deu tempo demais para essas 2 peças. Eu acredito que a gente precisa ter um camisa 10 que venha para ser titular ou brigar com o William Júnior. O William Júnior vem crescente, vem evoluindo, porém eu acho que a gente precisa de um camisa 10 que tenha uma característica um pouco diferente do William Júnior, de gostar de ficar com a bola, de ter essa facilidade de trabalhar com a bola, de ter o tato com a bola, de saber cadenciar o jogo, saber o momento de acelerar o jogo. Então a gente precisa de um camisa 10 que ele traga isso para o Santa Cruz. E atualmente a gente não tem. A gente não tem. A gente tem um 10 dinâmico, que é o William Júnior. Tem outro 10, que é o João Pedro, que é um 10 de mais lateralidade, de trabalhar mais essa parte lateral e não mais dinamismo de passe por dentro, de condução. A gente não é tanto disso, ele é mais um meio de transição, assim como o Matheus Melo. Só que o Matheus Melo é um meio de transição pelo meio, diferente do João Pedro. Então a gente vê que algumas características que meio que se assimilam, né? Aquela questão de condução, de transição, de dinamismo, né? A gente fala muito em relação a isso dos 3 meios que a gente tem, João Pedro, William Júnior e o Matheus Melo.
Quando a gente fala em cadenciar o jogo, de pisar na bola, o famoso pisar na bola e pensar, a gente não tem esse 10. E eu acho que é uma carência que a gente precisa ter. A gente precisa ter um 10 mais cerebral. E pode ser o Galhardo. Pode ser o Galhardo. Por que não? O Galhardo pode fazer isso no segundo tempo, que ele já está com o físico um pouco mais baleado, então ele desce um pouco ali, guarda mais a posição, não precisa estar correndo no ataque, marcação alta, ele guarda a posição dele no meio, fechando o meio ali, espaço, tranquilo, eu acho que dá para fazer isso. E com isso a gente abre muita margem para um camisa 9, né? Então um camisa 9 que pode ser um camisa 9 com muito renome, né? Como já foi falado, né? Léo Gamalho, o Guerreiro, deram exemplos aí de outros, eu não vou falar Guerreiro e Barcos porque já é demais, mas um exemplo, o Léo Gamalho, por exemplo, vamos ficar com o Léo Gamalho. O Léo Gamalho poderia ser esse 9 de entrar no segundo tempo, ou até mesmo de primeiro tempo ali com o Galhardo de 10, fazendo quando precisar mais cadenciar o jogo. Então, a gente precisa ter essas alternativas. E o nosso calcanhar de Aquiles hoje tem sido o banco de reservas. Por mais que a gente fale que hoje temos peças em realidade, mas a gente tem peças em lugares isolados. A gente tem um bom reserva para volante, tem um bom reserva para zaga, que é o William Alves. Na lateral direita, o Yuri Ferraz não foi bem, muita gente criticou o Yuri Ferraz, mas temos o Totti. A lateral esquerda já não tem, mal tem titular na lateral esquerda, então já é preocupante. De ponta, o nosso reserva foi ontem, foi um menino da base, foi o Vinícius Ora, o Vini Ora. Camisa 10, já falei aqui, quando ele colocou João Pedro, a gente viu a queda vertiginosa que foi o William Júnior, camisa 10, quando ele sai entre o João Pedro. Parece que o time se desarmou, o cara que era para pensar o jogo não conseguia pensar o jogo. Então tudo isso faz com que eu acredite que a gente precisa reforçar esse conjunto. Tem um lateral esquerdo de segurança, tem um camisa 10 que a gente fala, pô, esse cara aqui vai pegar a bola, vai guardar, vai esconder a bola. A gente precisa ter um cara assim, precisa ter um ponta que quando entre o nível não caia. Precisa manter o nível, principalmente das pontas. As pontas são fundamentais para uma Série D. Porque você precisa manter o nível, então precisa também esse reforço. E camisa 9 eu acho que a gente precisa, porque a gente sabe que o Galhardo vem fazendo diferença, mas quando não tiver o Galhardo, pode acontecer. Uma Série D é um campeonato longo, quando a gente não tiver o Galhardo. Quem vai suprir isso, né? Então, o pessoal aqui também comenta sobre uma coisa aqui bem interessante, né? Sobre o Galhardo. Qualidade não falta. Isso é a verdade. Qualidade no Galhardo não falta. Se havia muita dúvida sobre a motivação do atacante, agora são poucas ou quase nenhuma. Então não existem poucas ou quase nenhuma dúvida sobre ele querer, sobre a vontade de jogar. O campo tem mostrado, né? Então, basicamente é isso, né? Galhardo ainda pode fazer mais pelo tricolor quando evoluir fisicamente, mas há outro ponto que não só depende dele: reforços. A equipe carece de mais qualidade no setor ofensivo. Isso pode ser fundamental para o jogador. É justamente isso que eu estou falando. Galhardo é um cara esperto, um cara experiente, um cara que sabe se posicionar. Se ele tem um 10 ali no início de jogo, cerebral, um cara que também entenda ele, encaixe isso, Galhardo vai ser artilheiro da Série D muito tranquilamente, porque ele sabe onde se posicionar, sabe onde buscar, sabe, e ele tem um 10 que sabe também, entenda com ele onde ele vai estar, é muito tranquilo isso. Então a gente precisa ter uma qualidade maior, assim como os pontas também. O Thiaguinho, ele é muito esforçado, ele se entrega demais, ele é muito batalhador. Mas quando a gente vai para a parte de finalização, do passe, de pensar, cai muito, cai muito. O Thiaguinho tem hora que ele precisa só levantar a cabeça, fazer o simples. E é a parte que você pensa. E o Thiaguinho acaba que ele bota o pé pelas mãos, decide a pior jogada, faz a pior escolha. E a gente precisa ter uma qualidade elevada nesse setor ofensivo, porque não adianta o Galhardo estar nesse nível e os demais estar muito atrás. Precisa se aproximar um pouco, ou o máximo possível, do nível do Galhardo para a gente conseguir ter um ataque mais resolutivo. Santa Cruz, muitas vezes nos seus jogos, tem chances de finalizar, tem chances de matar o jogo, mas quando chega no último terço, a tomada de decisão se torna errado, tanto pelo Giovani, tanto pelo Thiaguinho, tanto pelo Hino Júnior ou demais atletas que estão no último terço ali. Então, o Galhardo acaba que se sacrifica demais. Então, se você tem um ponta, um meia, um setor ofensivo com mais qualidade, com mais poder de decisão assertiva, acaba que você evolui também a conclusão do seu ataque. E o Galhardo, ele precisa estar com isso, ele precisa estar junto disso. E ele precisa ter companheiros que entreguem. Então,
Para mim, o Santa Cruz precisa ir muito assertivo, como o próprio Cabo falou na entrevista coletiva dele. Não vou trazer para trazer, não vou trazer para o que eu tenho aí. Eu tenho que trazer acima. Então o Santa Cruz precisa trazer um 10 que saiba jogar com a bola. E não estou dizendo que o William Júnior não sabe, tá, pessoal? O William Júnior sabe, mas eu preciso de um 10 bem acima do nível para meio que aproximar do Galhardo e preciso pelo menos de mais um ponta do nível alto também. Precisa ter essas duas peças para nosso ataque ele ficar consistente. E outra coisa, quando você eleva o nível da equipe, quem estava aí também vai ser elevado, porque ele quer se manter, vai aprender, vai observar, vai evoluir. É natural. Quem se junta com um bom, muitas vezes, ou quiçá, a maioria das vezes, se torna um bom. Então, basicamente é isso. A gente precisa evoluir, precisa ter um lateral esquerdo que dê tranquilidade, já está na hora. A gente precisa para ontem no lateral esquerdo. A gente precisa, como eu falei, camisa 10, um camisa 10 que sabe esconder a bola, trabalhar com a bola no pé e se entenda bem com o Galhardo. Precisa pelo menos um ou dois pontas aí de alto nível. Não estou falando, pessoal, de Série A, não, tá, pessoal? Estou falando de alto nível para Série D. Os pontas que saibam tomar uma decisão boa, uma decisão mais assertiva, que consiga deixar o jogo mais claro. É isso que eu acredito. E a gente tem que tomar muito cuidado também com outra área, que é uma atenção muito grande. Na lateral direita, a gente tem o Israel jogando muito, jogando muito. A gente já tem o Totti com desconfiança e tem o Yuri Tavares, o Yuri Ferraz, que não passa. Yuri Ferraz que não passa tranquilidade. Então, a gente também tem que começar a ter cuidado com a lateral direita. Eu não sei se vocês concordam comigo. O Totti já não vinha bem, mas é um cara que a gente gosta, um cara que a gente apoia. Yuri Ferraz jogou no jogo contra o América de Natal mal demais. Israel muito acima. Então a gente tem que ter banco que se aproxime, ou até mesmo, se possível, iguale o titular. O que não pode é a gente ter substituições e praticamente cair vertiginosamente a qualidade do time titular. Foi o que aconteceu. Quando a gente tirou o Israel da direita, colocou ele como ponta, a lateral direita, apesar de uma jogada muito boa, feita pelos dois que entraram, né? Que o João Pedro deu uma bola vertical para uma inversão de bola, podemos dizer, para o Yuri Ferraz. O Yuri Ferraz cruzou, Israel furou e o Giovani também furou a bola, né? Então, teve uma jogada assim, mas foi muito pouco para o tempo que tanto o Yuri Ferraz, tanto o João Pedro estavam no campo, né? Então, o que a gente viu no jogo contra o América de Natal, que o banco de reservas não conseguiu suprir ao que foi chamado, não conseguiu suprir aos titulares que estavam em campo. Então, o Santa Cruz precisa levantar esse alerta e o Marcelo Cabo, como é experiente, como é inteligente, sabe disso e com certeza o Santa Cruz deve, o mais breve possível, anunciar reforços. E a gente sabe, né? A janela abre dia 2 de junho, como eu falei no vídeo de ontem. Então, fica ligado aí que deve ter atualizações. E essa aqui foi a minha opinião em relação a reforços, a posicionamento, a questão de elenco, que é o nosso calcanhar de Aquiles nos últimos anos, foi o banco de reserva. E no jogo contra a América de Natal não foi diferente. O banco de reservas atrapalhou a gente ficou desconfiado e principalmente quando as peças não conseguiram desempenhar o que a gente acreditava que poderia desempenhar. João Pedro, por exemplo, está mal há muito tempo. Então, vamos ficar aguardando aí os próximos detalhes aí, os próximos capítulos, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!